segundo a graça do nosso Senhor, meditar com os irmãos na leitura que nós lemos na primeira epístola de João. Voltemos ao texto da leitura oficial. Que nos diz o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifesta a nós e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a vossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Obrigado. João, que é o autor desta carta, este era discípulo de Jesus Cristo. Ele andou com Jesus. Esse discípulo escreveu o Evangelho de João, as 3 epístolas de João que nós temos na Bíblia, e também o livro de Apocalipse, foi escrito por ele. O que ele está dizendo aqui nesses versículos introdutórios é que ele viu Jesus, ele andou com Jesus, ele tocou Jesus, ele viu os milagres que ele fez, ele presenciou os milagres que ele fez. Ele viu Jesus curar cego, ele viu Jesus curar leproso, ele viu Jesus curar aleijados, ele viu Jesus ressuscitar a Lázaro, morto há 4 dias. É este homem que está relatando e que está dizendo essa verdade para nós, o que vimos e ouvimos. João não é alguém que ouviu alguém dizer, é isso que ele está dizendo. Eu não ouvi alguém dizer, eu vi com os meus próprios olhos. Eu não vi alguém que diz que tocou, eu toquei, eu vi. Esse discípulo é o discípulo que deitava a cabeça sobre o peito de Jesus para ouvir as batidas do coração de Jesus. É uma testemunha ocular da história. É uma testemunha ocular de Cristo. Uma testemunha que viu, que presenciou e que testifica para nós, através desses escritos, o que ele viu e o que ele ouviu. É muito interessante, e há aqui nessa primeira epístola de João, um paralelo com o Evangelho. Porque ele começa falando sobre, a partir do verso 5, ele começa falando sobre Deus e sobre Cristo, e Deus e Cristo nos é apresentado como luz. É o que é dito no versículo 5, que nos é dito assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Então, se nós olharmos para o Evangelho de João, isto também é dito acerca de Deus e acerca de Jesus Cristo. Deus é luz. E por que ele diz que Deus é luz? Por que Deus nos é apresentado como luz? O próprio Cristo nos é apresentado como luz. Isso destaca o atributo da pureza moral de Deus. Deus é perfeitamente santo. Fala do atributo da santidade de Deus. Em Deus não há impureza. Em Deus não há imperfeição. Assim como a luz é luz e treva é treva, assim como luz é luz e escuridão é escuridão, Deus é santo e perfeito em santidade. É por isso que a luz é representada para nós
Deus é colocado como, representado como luz, porque aonde há luz não há trevas. Se nós acendermos uma lâmpada num quarto escuro, a partir do momento que nós apertarmos o interruptor, toda a escuridão vai embora, não fica mais. Não é possível que a luz e as trevas habitem junto, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, no mesmo ser. Então Deus é perfeito em santidade, é perfeito moralmente nos seus atos, nas suas ações, no seu pensar, no seu existir. Deus é santo, é santíssimo, e nele não há treva nenhuma. Não é possível apontar imperfeição em Deus. É possível apontar imperfeições no homem. É possível apontar imperfeições em cristãos, em crentes, pessoas que se dizem cristãos, que se dizem crentes. É possível apontar imperfeições em pastores. Você pode apontar e enxergar imperfeições em mim e nas pessoas que estão aqui, mas em Deus não é possível fazer isso. Ninguém pode fazer isso, acusá-lo de nada, de imoralidade, acusá-lo de falta de santidade, de falta de caráter, de falta de atributos, de virtudes. Ninguém pode dizer isso de Deus, porque Ele é luz, e onde há luz não há trevas. É por isso que quando os homens olham para os homens, vão achar imperfeições. E se você medir o evangelho a partir dos homens, além além desse cálculo ser errado, você vai enxergar imperfeições. Mas se você olhar para o evangelho, para o autor do evangelho, o escritor do evangelho, o dono do evangelho, o criador do evangelho, a luz do evangelho, você não vai enxergar imperfeições. Então é para Ele que nós devemos olhar, e não olhar para os homens. Quando nós olhamos para os homens, ou nós vamos ter inveja por aquilo que nós não temos, ou nós vamos sentir soberba e orgulho, vamos nos sentir superiores. Mas se nós olharmos para Cristo, todo mundo que olha sinceramente para Jesus, sinceramente, honestamente para Deus e para si mesmo, ele tem que estar humilhado diante dele, porque ele é perfeito em santidade. Então nós fracassamos quando olhamos para os homens, mas se nós olharmos para a luz, para a perfeição da luz, dos atributos morais de Deus, da sua santidade, que Deus preza muito, nós não vamos enxergar nenhuma treva, nenhuma imperfeição. Não há trevas nenhuma. Isso significa que não há imperfeição alguma em Deus. É por isso que em Êxodo capítulo 33, versículo 20, quando Moisés pediu para olhar e para ver a Deus, Deus disse para Moisés: Moisés, você não pode olhar para a minha face, Moisés, porque homem nenhum pode ver a minha face e continuar vivo. Êxodo 33, 20, e disse: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá e continuará vivo. Porque todo o homem é pecador, mesmo Moisés era um homem pecador. Há corrupção em nós, há corrupção no homem, há pecados, há imperfeições, há imoralidades, há falhas, há fraquezas, há pecados. Nós pecamos em pensamentos, nós pecamos com os nossos sentimentos, nós pecamos com as nossas palavras. Do início desse culto até o término, você e eu pecamos e vamos pecar. As nossas mentes, somos atraídos pela fraqueza da nossa carne, pela fraqueza dos olhos para o pecado. Por isso que homem nenhum pode olhar para a face de Deus, sendo Ele tão puro, tão santo, tão cheio de glória, e ainda viver. É por isso que em 1 Timóteo capítulo 6, no versículo 16,
Paulo escrevendo ao seu obreiro Timóteo, ao seu jovem obreiro Timóteo, falando de Deus, ele disse, 1 Timóteo 6,16, aquele que possui, ele só, a imortalidade, e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Deus habita numa luz inacessível, é uma luz tão pura, Deus é tão puro, que é inacessível para o homem. Assim como o sol brilha no céu, com tanta força, com tanta luz, com tanto calor, que nós não podemos olhar e fixar os nossos olhos no sol por muito tempo, sem que as nossas vistas sejam lesionadas, assim também, homem nenhum pode se apresentar diante de Deus, porque ele está numa luz inacessível, ele é tão santo, que não é possível entrar diante da sua presença, sem ser consumido pela sua glória. O zelo, a santidade de Deus, a pureza de Deus é tão grande, mas não é uma pureza que pode ser contaminada. É por isso que Paulo diz, luz inacessível. Não é uma pureza que pode ser contaminada, não é uma pureza que pode ser diminuída. Assim como quando os primeiros raios do sol começam a brilhar pela manhã e vão expulsando da terra todas as trevas, toda a escuridão, assim também é a luz que irradia de Deus. Ela vai dissipando todas as trevas e consumindo todas as trevas. Então, se o homem, nos seus pecados, nas suas imperfeições, que nasce pecador, amanhece pecador, dorme pecador, acorda pecador, vai morrer diante da santidade dele e da pureza, da sua luz inacessível. É por isso que Tiago, também falando sobre a luz de Deus, em Tiago capítulo 1, versículo 17, ele nos diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Vê, a luz e sombras de Deus aqui é colocada como oposição. Deus é o Pai das luzes, é o Pai das perfeições. É por isso que ele diz, todo dom perfeito vem de Deus, não vem do homem. Toda dádiva, todo dom, toda perfeição vem de Deus. Um homem que nasce com um talento natural, com uma capacidade natural, por exemplo, que nasce com uma capacidade para pintura, para fazer belas artes de pintura. Um homem que nasce com a capacidade de poder tocar um instrumento com uma habilidade notória. O homem que tem capacidade de inteligência para a poesia, para a arte, ele não pode dizer que isso é dele mesmo, porque ele nasceu assim. Isto, no mínimo, ele teria que reconhecer, ele tem que reconhecer que este é um dom natural, e todo dom natural vem de Deus, que criou todas as coisas pelo seu poder. Então nenhuma boa dádiva e nenhum dom perfeito pode vir de homem algum, só pode vir de Deus, que é o dono de todas as dádivas, que é o dono de todas as perfeições, e Ele dá a quem Ele quer, segundo a sua vontade. Então por isso que, assim como as luzes vêm dele, que Ele é o Pai das luzes, e não há mudança, e não há sombra de variação. Deus não varia no seu caráter. Deus não é como o homem, que hoje está bem-humorado, que amanhece bem-humorado e termina o dia mal-humorado, que começa o dia feliz e termina rabugento. Deus não é assim. Deus, ele não varia no seu caráter, na sua perfeição, na sua beleza, na sua pureza, na sua santidade. Deus não amanhece santo e termina o dia pecador. O homem amanhece pecador e termina o dia pecador. Mas Deus é sempre santo.
sempre perfeito, sempre está irradiando luz e santidade do seu caráter. Nós podemos ver os sinais na natureza, no mundo, nas coisas que ele criou, nas coisas que ele fez, pela grandiosa demonstração do seu poder, podemos ver na sua palavra e podemos ver em seu Filho Jesus Cristo. Portanto, Deus é perfeito em santidade. Então é isso que João está querendo dizer quando diz que Deus é luz e que nele não há trevas algumas. Agora, as trevas na Bíblia, não vai dar tempo de falar tudo o que planejei. As trevas na Bíblia significa significa andar na prática do pecado. As trevas na Bíblia significa amar o pecado e desprezar as boas obras. Veja, nenhum homem pode acusar Deus de absolutamente nada, porque todo mal que há no mundo é causado, tem como causa imediata. É óbvio que Deus, pelo seu poder, determina todas as coisas que acontecem no mundo, mas a causa imediata, a causa próxima, quem pratica as ações de maldade é o homem. Deus não desceu aqui para pecar. Deus não desceu para cometer pecados no mundo, nem maldades no mundo. Mas o homem sim, ama o pecado e ama as más obras. E quem ama o pecado e ama as más obras está em trevas. Vamos ver Romanos capítulo 13, versículo de número 12. Tem algumas passagens que eu gostaria que você lesse comigo. Esta é uma delas. Romanos capítulo 13, versículo 12. Eu já vou lendo porque as horas avançam rápido. A noite é passada e o dia é chegado. Veja que a Bíblia está trabalhando novamente com essa ideia de luz e trevas e escuridão. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Vê que trevas e luz aqui é colocada em oposição, como as obras das trevas. Então, as trevas na Bíblia está relacionada às más obras do pecado. E também nós vemos isso em João, Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 19. João 3, 19. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, Cristo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Veja que trevas e obras e más obras são sinônimos na Bíblia. Então trevas representa más obras, as más obras do pecado. Então, andar em trevas significa andar na prática do pecado e significa amar o pecado e desprezar as boas obras, ou amar o pecado e praticar as más obras, ou desprezar a luz, desprezar a Cristo e amar o pecado. Então, assim como não é possível que luz e trevas e escuridão habitem no mesmo ambiente, no mesmo espaço, você não vai ver escuridão e luz no mesmo espaço. Isto é impossível. Não existe essa possibilidade. Ninguém vai conseguir colocar trevas onde há luz. E ninguém vai conseguir mudar a realidade de que a luz, quando ela está presente, ela sempre prevalece sobre as trevas. Pode ser a luz de um fósforo, mas se você riscar o fósforo, vai acender a luz e as trevas vão ter que sair. Então Cristo diz, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, porém o que os homens fizeram?
amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más e porque eles amam o pecado e amam as suas más obras e não querem deixá-las. Então Cristo, ele vem falando ainda sobre o significado de trevas. Cristo vem exatamente para pôr luz aonde as trevas reinavam. Isso está em Isaías capítulo de número 9, verso de número 2, que nos diz assim, Isaías 9, 2: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. E esta luz é Cristo, como João destaca no seu evangelho, no primeiro capítulo do evangelho de João, no versículo 4 ao 5, quando ele diz: nele estava a vida, falando de Cristo, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então Deus é luz, Cristo é luz, luz sobre as trevas. E onde Cristo habita, as trevas não podem habitar. Aonde Deus habita, as trevas não podem habitar. É por isso que o Espírito Santo de Deus, ele quando vem, faz morada e habita no coração de um homem, ele joga luz sobre as trevas. E o que acontece quando a luz é irradiada no ambiente, é que todas as coisas aparecem. Tudo que estava oculto é revelado. Você abre a porta de um quarto escuro, você não enxerga nada que tem lá dentro. Mas quando você acende a luz, você enxerga onde cada coisa está. Cada móvel, cada peça, cada armário, cadeira, cama, mesa, brinquedos, tudo que estava escondido e oculto na escuridão passa a ser revelado. Você não tropeça mais, você não cai mais, porque agora você enxerga. Você tentar andar num quarto escuro, você corre um sério risco de cair, de tropeçar nas coisas que não estão diante dos seus olhos. Mas quando a luz, ela ilumina o lugar, tudo você vê, tudo você enxerga, todas as coisas são iluminadas. Então é isso que o Evangelho faz no coração do homem. Quando ele irradia sua luz, ele mostra cada coisa, cada mal, cada pecado, cada imperfeição, cada fraqueza, cada ato de desprezo contra Deus, contra a verdade, cada coisa é revelada. Então quando o homem ouve a pregação do Evangelho, a verdadeira pregação do Evangelho, o que vai acontecer é que a luz vai raiar sobre as suas ações, sobre os seus atos, sobre as suas atitudes, sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos, sobre as intenções do seu coração, sobre as intenções da sua alma, sobre os seus desejos mais obscuros, sobre os seus sentimentos mais obscuros, sobre as coisas mais camufladas e ocultas. Tudo é revelado. E o que acontece é que os homens não gostam disso. É o que a Bíblia nos mostra. Evangelho de João, novamente, capítulo de número 3, agora o versículo 20, que nos diz assim: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então quando o homem ouve a pregação do Evangelho, ele tem duas atitudes. Ou ele, quando a luz é irradiada na escuridão, ou ele vai fugir da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas, para que as suas ações não sejam reprovadas, pelo incômodo da reprovação das suas ações, porque ele não quer deixar os seus pecados, ou então ele vai
ele vai correr na direção da luz, para que venha mais luz, para que ele possa ser liberto de cada pecado, de cada treva, de cada escuridão, de cada escravidão. Ele vai rogar: Senhor, raie a tua luz mais forte sobre mim, mais forte sobre o meu coração, porque eu quero ser santo como tu és santo. É duas reações que o homem vai ter diante da pregação verdadeira do Evangelho. Agora, ele diz que anunciou o Deus de luz, no Deus que não há trevas. E no versículo 6 ele diz: se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, estamos mentindo e não praticamos a verdade. Então, se o homem diz que é de Deus, que tem Deus no seu coração, mas continua andando em trevas, ele está mentindo. Agora, ele não está mentindo só para as pessoas, ele não está mentindo só para a família, para a esposa, para o esposo, para a filha, para o filho, ele está mentindo para Deus, o Deus que tudo vê. Ele está sendo mentiroso. Ele está sendo mentiroso consigo mesmo e com Deus. Ele é uma mentira. Ele mente para si mesmo. E o homem tem essa capacidade. O coração do homem tem essa capacidade. Não duvide disso. Ele tem essa capacidade de nos fazer mentir para nós mesmos. Mas a luz não permite isso. A luz do Evangelho, ela não permite isso. Então, o homem vai ter que mentir. Quando o Evangelho raia, quando a luz, a pregação da palavra, raia no seu coração, com a intensidade da luz do sol, ou ele vai confessar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados, ou ele vai mentir para si mesmo. E vai viver uma mentira. E não pratica a verdade. Mas se andarmos na luz, versículo número 7, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui há uma promessa. Aqui é uma promessa. A palavra de Deus, as ordenanças estão sempre acompanhadas de promessas na Bíblia. Ele está dizendo: o caminho não é, você não precisa mentir para você mesmo, e você não precisa fugir da luz. O que nós precisamos é crer no sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. O problema do homem não é o pecado na vida dele, porque Deus sabe que somos pecadores. E o próprio texto diz que qualquer um que disser que não tem pecado, já está pecando só pelo fato de dizer que não tem pecado. O problema aqui não é o pecado, o problema não é o pecado. Quando o Evangelho vem, eu sei que é pregado em muitos lugares, um Evangelho que ensina as pessoas, que traz mais condenação do que perdão e reconciliação. Forçam as pessoas a tentar entrar numa forma apertada e justa por elas mesmas, de acordo com as suas próprias forças, as suas capacidades. Qualquer homem que tentar andar na luz pelas suas próprias forças e capacidades, ele vai fracassar. Porque Deus é santo demais. E Ele exige santidade de todo aquele que quer segui-lo. A luz vai estar sempre raiando, sempre brilhando. E a vontade do homem vai ser sempre de apagar a luz. Mas se nós cremos no Senhor, aqui já tem uma promessa: Ele nos purifica de todo o pecado. Na verdade, o que nós precisamos fazer é crer em Jesus Cristo, crer no sangue que nos purifica do pecado, que nos limpa, que nos lava, que nos faz perfeitos diante dele. Porque ele diz:
se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão. Por que as pessoas não têm comunhão umas com as outras? Porque não há comunhão onde as trevas habitam. Por que maridos e mulheres não se entendem? Vivem em guerra, em pé de guerra e não se entendem? Por que as pessoas não têm comunhão muitas das vezes dentro das igrejas? Por que muitas vezes há conflitos e guerras e não há comunhão? Por causa das trevas, por causa do pecado, porque o homem não quer abandonar o pecado. Por que a vida das pessoas vai mal e não há comunhão, não há afetividade, não há compreensão? Por isso, porque as trevas estão habitando e elas estão encobrindo, as trevas estão encobrindo os erros e as maldades, e as pessoas estão mentindo para si mesmas, tentando viver uma vida que elas imaginaram e que elas são incapazes de vivê-las. Mas quando nós andamos na luz da palavra de Deus, na luz do Evangelho, confiando tão somente em Jesus Cristo, nós temos a promessa de que seremos purificados de todo o pecado. Não é de um ou de outro pecado, é de todo o pecado. E qualquer pecado. O caminho não é fugir da luz, mas é ir na direção da luz, crendo no Deus que perdoa e que purifica os nossos pecados. Porque se dissermos, versículo 8, que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se nós dissermos, não, isso não é pecado, isso não é nada não, sabendo, a consciência dizendo, a palavra de Deus está dizendo que não é, que é. E nós dizemos, não tem nada não precisa de tudo isso, isso é um exagero, não é? Deus está pedindo demais, também não precisa tanto. Isso é coisa do homem, isso é coisa de pastor, isso é coisa de pregador. Não, é a Bíblia que está falando. Há coisas que os homens falam mesmo fora do que a Bíblia diz. Mas as verdades de Deus, elas não podem ser mudadas. Elas são imutáveis, como Deus tem o seu caráter imutável, como a luz é imutável. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E o que isso vai fazer? Isso vai nos manter em trevas, longe de Deus, longe da comunhão do Senhor e longe de Cristo e longe do perdão de Deus. Porque a verdade não é que o pecado, na verdade, ele não é o maior obstáculo na tua vida. Você pode achar que seja isso, mas não é. Na verdade é a fé, porque Cristo morreu justamente por causa dos nossos pecados. Se o pecado fosse um problema para Deus, Ele não teria usado essa solução maravilhosa que foi Jesus Cristo, nosso Senhor, para perdoar os nossos pecados, entende? Ele não teria dado o seu Filho para morrer por nós, sabendo que nós somos homens maus e pecadores. Então, para Deus, embora o pecado teve um altíssimo preço, esse não foi o limite para a manifestação do seu amor. O que separa o homem de Deus, então, é o amor ao pecado. É não querer deixá-lo, é não confiar nele, é não confiar no poder libertador e na purificação dos nossos pecados. Então, qual é o caminho? Qual é o caminho? Uma vez sendo informados acerca do pecado, uma vez sendo esclarecidos, uma vez encarando o mal de frente, dando os nomes que essas coisas têm, não tentando disfarçar o pecado, os nossos erros, mas dando os nomes que essas coisas têm, isto é inveja. Isso não é outra coisa, isto é inveja mesmo. Admitir, reconhecer, isto é orgulho, isto é soberba, isto é mentira, isto é profanação.
Deus não se agrada dessas coisas. Essas coisas desagradam a Deus. É dar os nomes que essas coisas têm mesmo. Isso é idolatria. Isto é intriga. Isto é peleja. Isto é falar mal da vida dos outros. Não estou falando mal. Tá falando mal sim. Não estou com inveja. Tá com inveja sim. Admita. Por que a crítica? Por que a ofensa? Por quê? Qual é a motivação que levou a isso? Dê o nome que as coisas têm, porque é assim que a Bíblia faz. Nós gostamos de pessoas que nos falam coisas agradáveis e simpáticas. Nós gostamos. Só que precisamos tomar um cuidado com isso, porque a Bíblia está cheia de verdades desagradáveis para nós, mas que nos salvam, mas que nos curam, mas que nos libertam, mas que nos tiram das trevas para a maravilhosa luz de Deus, para a maravilhosa luz de Cristo, nosso Senhor. Aleluia! E qual é o caminho? O versículo 9 nos mostra, o caminho é, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O caminho é confessarmos diante dEle, com sinceridade dos nossos corações, e falar, Senhor, perdoa-nos, e confessar os pecados e dizer, Senhor, é isso, eu fiz isso, eu pratiquei isso, esse é o sentimento que há no meu coração, isso é o que há na minha mente. Aqui é uma promessa para quem crê, Ele é fiel e justo para te perdoar, para me perdoar. Andar na luz, portanto, queridos, é andar à luz da palavra do Evangelho, ouvindo atentamente a pregação do Evangelho sobre o pecado e tendo humildade para dobrar os joelhos e para confessar diante de Deus os seus pecados, se arrepender dos seus pecados e crer que Ele perdoa, e que não somente perdoa, mas também purifica, liberta. É assim que toda treva, que toda escravidão, que todo império do mal, do maligno, do pecado, ele deixa a nossa mente, ele deixa o nosso coração, deixa os nossos sentimentos, quando nós andamos em sinceridade diante de Deus, confessando os nossos pecados, nos arrependendo dele e rogando para que ele nos purifique, nos liberte e nos faça andar em santidade na sua presença. O homem que entendeu a sua miséria e que percebeu a sua incapacidade e crê em Jesus Cristo e crê no sangue que purifica o pecador, ele não precisa viver uma mentira. Ele anda na luz, ele não tem medo da luz. Pelo contrário, ele quer que mais luz irradie sobre o seu coração, sobre a sua vida. Ele desfruta da paz de Deus que purifica o dos seus pecados. Ele crê e ele experimenta na sua vida a purificação dos seus pecados. Então não há como fugir da luz, é ir contra Deus. Fugir, tirar os ouvidos, afastar os ouvidos da pregação do Evangelho e das verdades bíblicas, da palavra de Deus, é ir contra Deus. É tentar se esconder, se abrigar da luz. Se esconder da luz. Só quem ama as trevas se esconde da luz. Por exemplo, morcego, ele se esconde da luz. Ele não gosta da luz. A luz incomoda, porque a natureza dele é essa.
Ele gosta da noite. Mas Deus nos chamou para o dia e não para a noite. Deus nos chamou para vivermos em luz e não em trevas. Então a vida do crente, o que nos mostra João, é que a vida do crente, ele crê tanto em Jesus Cristo, a sua fé está tão alicerçada em Jesus Cristo, ele confia tanto que os seus pecados são perdoados, que ele não tem medo, ele não tem receio, ele não tem vergonha, ele não carrega culpa, ele sabe que ele pode confiar no seu Deus, confiar no Senhor que morreu por ele na cruz. Então ele pode confessar os seus pecados e sabe que Deus é fiel e justo para perdoá-lo. E ele sabe também que ele tem poder para libertá-lo. A vida do crente, do salvo, é uma vida de constante arrependimento. Constante arrependimento. Arrependemos hoje, nos arrependemos amanhã, nos arrependemos depois, e vamos sempre rogando: Senhor, faça-me mais santo, faça-me melhor, faça-me mais puro, faça-me mais limpo, Senhor, purifica-me mais, santifica-me mais, quero ser mais semelhante a Ti, quero estar mais perto de Ti. É uma vida constante de confissão e arrependimento. O homem sai da luz e volta para as trevas no momento em que ele para de confessar os seus pecados e se arrepender dele. No momento em que ele para de confessar os seus pecados e clamar pela purificação do Senhor. É isso que torna o homem um desgraçado, sem Deus e em completa escuridão. Mas quando o homem, ele olha para si e reconhece as suas fraquezas e clama pelo Deus vivo que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos e que tem poder para purificá-lo e para perdoá-lo e purificá-lo, ele está andando na luz e não está mais andando em trevas. E o mal cada dia mais será dissipado da sua vida e ele vai viver uma vida de santidade progressiva na presença de Deus. O Espírito Santo de Deus vai sempre estar o aperfeiçoando a cada dia mais. É por isso que a Bíblia diz que a luz do justo é como a luz da aurora, é a luz do amanhecer. Ela vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até chegar a ser dia perfeito. Perfeita luz. Perfeita luz, aonde não haverá mais qualquer resquícios de trevas. A salvação, a vida eterna, então ela é progressiva. E o homem, e nós, paramos de crescer, paramos de brilhar mais, deixamos de ser sal da terra e luz do mundo, a partir do momento em que nós não confessamos os nossos pecados e não nos arrependemos dele. Mas se nós fizermos isso com sinceridade diante de Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar. Você crê nisso? Você acredita nisso? Você crê nessa palavra? Aleluia! Então ficamos em pé, vamos participar então da ceia do Senhor.